esta é uma das coisas que, como eu falei, eu gosto de falar, eu gosto de insistir e talvez vocês possam prestar um pouco de atenção a este tipo de abertura. Por exemplo, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Bom, nada fora do comum, estamos em uma posição que pode ser uma italiana, ou seja, Giucopiano, Giucopianissimo, gambito escocês, podemos cair em múltiplas posições. Você ainda não define o que vai acontecer, né? Aqui jogou cavalo F6. Agora poderia ser os 3 cavalos. Abertura dos 3 cavalos. E o branco jogou D4. E este D4 é interessante porque agora passamos a uma posição de um gambito escocês, né? Ou seja, se ele joga D por E4, por D4, perdão, entramos em uma posição do gambito escocês. Peão por peão. Não sei se vocês já jogaram este tipo de posições, mas aqui o mais normal é E5 e contra E5 jogar D5. É uma posição bem interessante, bem dinâmica, mas que se considera boa para as pretas. Eu falei, não sei se todos jogaram alguma vez, eu joguei, mas certamente o D5 é um lance que dificulta um pouco a posição. Aqui o branco jogou rock. Ao invés do natural, ao invés do natural E5, perdão, E5, sim, E5 D5, ele jogou rock. E aqui o preto jogou cavalo por E4. Bom, vamos pensar um pouco. O que vocês acham desse lance, cavalo por E4? Ele tinha vantagem material, perde tempo. Sim, está certo. Chego por lógica não faria. Duvidosa, disse Marco Túlio. Exatamente. Eu concordo. Só como, como comentário. É possível jogar, fazer esse lance aqui. É possível jogar cavalo por E4 porque permite jogar D5 depois. Eu não sei se vocês conhecem esta posição, que tem muita teoria mesmo. Ele captura e cavalo C3. E aí vai. Mas tem muita teoria mesmo. E tem que saber tudo até o lance 250. Mas não sei se existe outra forma de evitar esto quando o teu adversário joga rock, porque, bom, agora a ideia ficou mais clara. Talvez a outra possibilidade seria jogar bispo E7. Perdão. O bispo C5, no bispo E7. Bispo C5 aqui. E aí você joga C3, se eu lembro bem. Não posso garantir porque há muito tempo eu não jogo. Com o peão E5, claro. Mas, por muito curioso que pareça, se eu lembro bem, cavalo E4, eu lancei nessa posição. Aqui, ele capturou e o branco fez um lance que eu não sei como explicar para vocês esse lance. Eu juro que eu vou fazer o possível por tentar explicar, mas eu não garanto que eu consiga. Mas tem uma ideia interessante, né? Isso é o que eu gosto. Às vezes vocês podem testar. Hoje mesmo, se quiserem, podem testar aí no Lixe, no chess.com, Chess24, sei lá. E vai encontrar que são coisas interessantes. Aqui o branco jogou cavalo C3. E eu gostaria realmente de saber. Algum de vocês jogaria esse lance assim sem pensar? Parece pouco provável, né? Com certeza. Não, eu não jogaria nem conhecendo, mas tudo bem. Mas com certeza, por exemplo, isso para uma partida, para partidas rápidas, aquelas partidas que você pode bagunçar um pouco a posição, bom, não importa o resultado, senão jogar o melhor xadrez, é interessante. É uma loucura total. É, é uma lógica relativa ali, mestre. Eu fico apavorado nessa posição.
Mas dama D5 tem cavalo D6. Esse é o problema. Aqui, o Rushnikov jogou D por C3. E bom, vamos de brancas. Nossa posição não é tão interessante, mas vamos lá. E então, chegamos nesta posição, temos uma peça a menos, dois peões, mas conseguimos rocar. A parte positiva é que a gente desenvolveu duas peças e já rocou. Ele desenvolveu duas peças, mas tem um problema com o atraso do rock. Então, uma peça e dois peões não é nada para ficar apavorado. O que podemos fazer agora? Então, dama de 5 tem cavalo de 6. Torre 1 é um lance natural, né? Mas temos que ver se depois de bispo E7, torre por E4, roque, a gente tem o mínimo de contrajogo ali. A gente precisa de um mínimo de contrajogo que eu vejo difícil. Eu não estou certo de que tenhamos esse contrajogo na posição. Torre 1, que parece, bom, seria o lance humano. E aqui Sokolov ficou muito empolgado e jogou bispo por F7. E hoje as partidas são assim, o xadrez moderno. É aquele xadrez que a gente... O xadrez, perdão, moderno romântico. O xadrez que a gente esqueceu com os anos. Exatamente. Agora vamos continuar. Ele jogou rei por F7, dama D5 e rei E8. Agora, se olharmos friamente para a posição, o branco tem duas peças e um peão a menos. Ou seja, tem uma posição que seria ridícula. Estamos falando do lance 8. Lance 8, onde já não temos peças. O que o branco conseguiu realmente aproveitar, explorar que o rei do preto está no centro. E esse é um problema. Só que o custo, na verdade, é muito alto. Custo realmente bem elevado, né? Tudo bem. Chegamos aqui, agora não temos como parar, temos que continuar. Boa noite, José. Qual seria o lance lógico aqui? Torre 1. Então, torre 1, bispo E7, que parece um lance natural, e torre por E4. Agora a posição mudou um pouco. Ou seja, você continua com muito material menos, mas já dá para desconfiar um pouco desse rei ali. O rei realmente não... Em E8 não tem saída. Ele está bem enfraquecido. A casa F7 é fraca, é bem fraca, né? E, sobretudo, o preto não vai conseguir coordenar corretamente as peças. Sobretudo, as torres. As torres não vão poder jogar e o bispo de C8 também não tem muito futuro. Então, é uma posição bem curiosa. Curiosa porque o branco consegue uma posição razoável, mesmo com esse sacrifício prematuro. Não, estamos tratando precisamente... Hoje é um jogo mais... romántico, uma partida de sacrifício de material, por quê? E coisas desse tipo. Então, ele jogou de 6. Parece um lance natural. E agora, logicamente, vamos desenvolver o ataque conforme a lógica do xadrez. Nesse caso, o lance mais lógico é bispo G5. A gente vai a desenvolver a peça para trazer a única peça que não faz nada para o ataque. E aqui algo bem interessante. O pessoal gosta de capturar peões quando a situação está difícil. Tudo bem, eu entendo, eu compreendo que a posição não é fácil. Bom, olhem que isto é xadrez por correspondência. Mesmo assim, tem que ser muito valente para capturar em B2. Que, logicamente, torre 1. E jogou torre F8, que é um lance natural. Cavalo D4. Imagino que o cavalo D4, bom, ele vai ter que jogar torre F7, né?
Não tem muitos lances mais para fazer. Ou não, tem cavalo E5, melhor ainda. Cavalo D4, cavalo E5. E fecha tudo. Sim, mas não é mate, né? Dama por C6, B por C6, torre por E7, dama por E7, torre por E7 é rei D8. E no máximo tem perpétua, né? Então é interessante porque mesmo que a posição esteja ganha, e mesmo que a posição esteja ganha, não é tão fácil. Ainda tem que lutar, tem que ganhar essa posição. Não, mestre, sem problemas. Tem tablas, você consegue empatar, mas a ideia aqui já não é empatar. A ideia é tentar ganhar. Então, temos alguma outra ideia? Como continuar o ataque? Dama B5, sim, aí tem que jogar rei F7, né? Tentar fugir ali. Não tem outro lance. É feio, mas fazer o quê? O bispo D7 não parece. Bom, bispo D7. Não, dama C6 por C6, torre 7, dama E7, dama E7, torre 7, rei D8. Torre F7, rei E8, torre C7 não é cheque, mestre. Ou seja, vamos aqui. Agora a ameaça é essa. O único lance que tem é esse aí. Bom, repetir aqui para não perder. Bom, neste momento ele fez um lance que é muito forte, embora não pareça. Ele joga bispo por E7, cavalo por E7 e dama H5, cheque. Em H5, rei D7. E parece, é, é que não é fácil aqui, parece que o rei vai escapar. Então a gente tem que evitar que o rei possa escapar nessa posição. Que foi a ideia do branco aqui. Qual seria o lance para evitar que o rei escape? Não, na V5 tem C6, né? Cavalo E5. E se D por E5, torre 1, rei C6. Oremos. Cavalo D4, muito bem. O lance cavalo D4, ele impede que o rei possa escapar. Agora ameaça cavalo E6. Um lance muito forte, porque deixa o rei preso. E ameaça dama G4, logicamente, dama por G7. Tem muitos lances aqui que impedem que o branco possa sobreviver aqui. Aqui jogaram C5. Eu acho que é a mesma coisa, né? Interessante pergunta, não? B1 nessa posição. Porque B1 obriga a jogar torre por B1. Igualmente, torre por B1 e depois torre E1, o ataque vai continuar. Torre por B1 continua com a ameaça de cavalo E6, por exemplo. O problema é esse, o problema é que não é fácil tirar as peças na posição. Aqui jogou C5, mas provavelmente B1, Twinho, se fosse o melhor lance da posição. Logicamente, cheque. Agora não pode ir para E8, né? Porque captura em G7. Rei C7. Torre por E7. Torre por E7. E é engraçado porque o preto, dentro da complicação da posição, dentro da loucura dessa posição, o preto analisou até aqui. Ou seja, ele fez um cálculo, chegou na conclusão de que nessa posição aqui, ele tem jogo. Ele tem jogo porque está capturando a torre, o cavalo, a dama e promove. Então tem 4 ameaças nessa posição. Ficou fácil, só temos que resolver esse problema.
E parece que dentro desse análise todo, incrivelmente, ele não viu que dama G5 era uma possibilidade nessa posição. E agora com dama G5, ele defendeu indiretamente o avanço do peão. Então não tem nada para fazer. Aqui jogou H6. Torre por B7. E abandonou porque depois da captura, cheque e mate. A parte interessante dessa posição é que o cálculo teve que ser preciso. Preciso. Não sei se em uma partida, na verdade, que não fosse assim, ele conseguiria calcular tudo isso até o final. Porque podem ver que aqui, até, por exemplo, se ele não tem torre B7, ele vai perder a partida. Então foi um cálculo bem elaborado, bem interessante. Foi como o último romântico, né? Mas essas partidas são interessantes. E o que eu quero mostrar com esto é que vocês também podem jogar partidas assim. Vocês devem jogar partidas assim. Parte do crescimento no xadrez vem justamente com jogar esse tipo de posições. Eu sei que nos torneios não é possível jogar assim. Pelo menos contra os jogadores mais fortes. Mas contra outro tipo de jogadores, vocês precisam jogar esse tipo de posições assim mais louca, mais bagunçada, para poder desenvolver a imaginação. A partida realmente é incrível. A partida foi fantástica, mas essa é a ideia, o objetivo. Não ataque sobre pressão, mas sim jogar mais solto, sabe?